ressurreição da carne. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho que nos relata de uma forma um pouco misteriosa, que dá lugar para muitas interpretações e comentários, como será o fim do mundo, pois dá para nós também a ocasião de meditar sobre este dogma da nossa fé, a ressurreição dos corpos, que justamente terá lugar neste fim dos tempos, seja quando for. Mas é um dogma de fé que todos nós que vamos conhecer a morte, como é natural, pois também conheceremos a ressurreição do nosso corpo. Então vamos seguir simplesmente o que ensina São Tomás de Aquino sobre o particular para comentar-lo e aprendermos ou rever essas verdades que pertencem à nossa fé católica. Primeira coisa, São Tomás se pergunta se haverá mesmo ressurreição dos corpos. Quando se faz uma pergunta assim em teologia, obviamente não se trata de questionar o dogma da Igreja Católica. Simplesmente é para provar, para explicar e provar que pertence à revelação e explicar que é o que nós entendemos, ou quais as razões de alguma verdade ser o que é. Então, quando São Tomás, evidentemente, se pergunta se mesmo haverá ressurreição dos corpos, não é que São Tomás duvidava do assunto, mas é uma pergunta didática para expor depois a resposta. E, como sempre, São Tomás vai dar um argumento da autoridade. Nós estamos a fazer teologia, então o que interessa é o que Deus disse sobre isto. E São Tomás vai trazer esta citação de Job, livro de Job, quanto o Espírito Santo que nos dá a resposta. Sei, é o Job que fala, sei que o meu Redentor está vivo e que no último dia ressuscitarei da terra, revestido desta pele, verei Deus na minha carne. Então, uma citação de Job que diz claramente que haverá ressurreição dos corpos. E São Tomás, explicando, dá duas razões teológicas para explicar isto. A primeira é a nossa conformidade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, ou seja, o Senhor, na sua humanidade, é a cabeça deste corpo e nós somos os membros, como já sabem. E então, assim como passou com a cabeça, tem de passar também com os membros. Nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou e reassumiu aquele corpo que ele tinha durante a sua vida terrestre, porquanto para nós também acontecerá algo similar. Nós também vamos recuperar, no fim de 3 dias, no fim dos tempos todos, nós recuperaremos uma parte essencial da nossa natureza, que é o nosso corpo. Segunda razão que dá São Tomás, além dessa semelhança com Nosso Senhor Jesus Cristo, é que o homem não é apenas a alma. O homem é um composto, ou seja, composto de um corpo e uma alma unidos substancialmente. Ou seja, que um homem, com todas as letras, não pode ser apenas uma alma. Porquanto é natural que Deus, ao fim dos tempos, pois restaure a nossa natureza na sua plenitude. Porque senão, a nossa felicidade, se bem essencialmente estaria, porque é uma coisa da alma, que nos distingue precisamente essa alma espiritual dos brutos, no entanto, não estaria de todo completo. A alma, separada do seu corpo, está num estado que os filósofos chamam de violento, ou seja, que não é natural. O que é violento pode ser o que é natural em filosofia. E então, o nosso corpo está como a nossa alma está a como reclamar o seu corpo. Sim, não com palavras, mas pelo mesmo ser. Ela é forma do corpo e motor do corpo. E então ela precisa dessa matéria para animá-la, dar-lhe a forma e dar-lhe o movimento, de maneira a cumprir com a sua função. Sim, então, uma alma, tal como está agora no céu, ou no inferno, no purgatório, está num estado ainda imperfeito e, portanto, violento. Então, convém, para que a natureza humana seja restaurada na sua plenitude e para que a felicidade dos elegidos e o castigo também dos condenados sejam perfeitos na sua espécie, que se refaça essa união do corpo e alma.
São Tomás vai se perguntar depois se todos os corpos ressuscitarão. E então, lá também, estamos a falar de revelação, nós estamos a inventar, cita a primeira epístola aos Coríntios, que de facto se lê nas missas de Requiem, ressuscitaremos todos. Então, a resposta é clara, temos todos os corpos vão ressuscitar. As razões também é, como já disse, a perfeição humana, que só pode se dar com a natureza completa. Então, seja qual for o destino final dessas pessoas, seja a felicidade eterna, seja o inferno, todos vão ressuscitar. E depois, essa união do corpo e alma que existe na vida fez que o nosso corpo e a nossa alma participam, os dois, já sejam nas boas obras que permitem merecer o céu, já sejam nos pecados. Sim, muitas vezes pecamos formalmente com a alma, porque é a alma que na alma estão as faculdades propriamente humanas da inteligência e vontade, que nos permitem fazer actos livres. No entanto, muitas vezes o nosso corpo tem uma parte na comissão do pecado ou na realização de obras boas. Então, é normal que o corpo que participa nas boas obras ou nos pecados receba também, juntamente com a alma, pois o seu prémio, o seu castigo. Então, não há exceção nem para quem vai para o céu, nem para quem vai para o inferno. Todos os homens ressuscitarão ao fim dos tempos. Quando será isto? Grande pergunta. Há muitas pessoas que gostariam de poder pôr uma data do fim dos tempos. E São Tomás relembra que é ao fim dos tempos, quando Deus quiser, que não vale a pena estar a indagar, a supor, a inventar datas, porque é um segredo que só pertence a Deus. Será agora mesmo, será dentro de 1000 anos ou 10.000, não sabemos. Sim? É um segredo que pertence a Deus. O que diz São Tomás, se querem saber, é que vai acontecer, isso quando menos podemos dizer que vai acontecer no amanhecer do último dia. Então, já é uma coisa interessante de saber. Pois não sabemos quando o último dia, mas quando for o último dia, vai ser ao amanhecer deste dia, tal e qual como aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo. E que aquilo, estamos a falar de tempos, aquilo vai acontecer repentinamente. Sim? São Paulo diz, inictus oculi, ou seja, no abrir e fechar de olho. Então, a primeira, os Coríntios também, São Paulo diz que acontece assim de repente. Não é uma coisa que leve tempo, não é uma coisa paulatina, é mesmo num instante. Depois, São Tomás vai se perguntar se teremos o mesmo corpo do que agora. É uma verdade, se calhar, que temos de compreender bem, sim, no sentido formal. Ou seja, que a alma, sendo a forma do corpo, esta alma que vai reassumir matéria, vai dar a mesma forma que tinha o nosso corpo. Então, pois vamos ficar tal e qual como somos. Ou seja, que uma pessoa, por exemplo, que conhecemos, vamos poder reconhecer. Vai ser a mesma pessoa. Sim? Mas não materialmente, ou seja, que não vamos imaginar que cada átomo que algum dia pertenceu ao nosso corpo vai ser recuperado, seria uma coisa impossível. Aliás, São Tomás pergunta até que é o que se passaria com os antropófagos, porque este comeu a carne do outro que passou a ser a sua própria carne. Então, de quem é a molécula? Está bom, é ridículo. Ou seja, São Tomás diz que não faz sentido nenhum estar a ver a ressurreição dos corpos de uma maneira demasiado material, ou seja, num sentido químico, é um assunto formal, ou seja, que o nosso corpo, tal e qual como se vê atualmente, pois será restaurado, mas não forçosamente com a mesma matéria exata. Ou seja, que não tenhamos uma visão demasiado material, demasiado química, digamos, das coisas. Sim? Materialmente teremos o mesmo corpo. De facto, São Tomás se pergunta se esse corpo, pois também, vai ter as mesmas proporções, as mesmas qualidades, etc. Então, a idade que vamos ter na resolução dos corpos e a idade perfeita, ou seja, mais ou menos na casa dos 30. Então, quem morreu mais velho, depois volta para trás, e quem morreu antes, depois chega até esta idade. Porque também essa escritura nos diz que vamos ressuscitar
como o homem perfeito. E quem já passou a casa dos 30, pois sabe muito bem que até lá a gente cresce, se torna mais forte, mas depois já começou a decadência e então é mesmo tipo uma fronteira, sim, sim, o momento em que a nossa natureza está em plena possessão das suas faculdades e antes de começar a perder. Sim, então é mesmo a idade, não é 30 anos assim marcados, mas mais ou menos. Sim. Essa é a idade que se pode dizer perfeita, a idade adulta. Sim. Agora, para quem se perguntar, se preocupar do seu tamanho, pois lamento dizer que vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, que não há um tamanho perfeito que seja alcançado. Ou seja, quem for pequeno vai ficar pequeno e quem era muito alto, demasiado alto, pois fica assim mesmo. Então, digamos que o nosso corpo fica com essas características. A única coisa que vai acontecer é que aquilo que foi por causa de uma doença ou de um problema genético, essas coisas, pois está corrigido. Sim? Então, um anion, por exemplo, já não vai ser, porque pois era um problema genético e então isso é corrigido. Mas quem nasceu pequeno de estatura, pois lamento, mas se continuar para a eternidade toda pequeno de estatura. Depois, a diferença entre os sexos permanece, ou seja, que a questão do género pois não existe nem sequer na eternidade, ou seja, que não podemos escolher, não podemos mudar e permanecemos com essa distinção de sexos que existe. O que já não existe é aquela atração de um sexo para o outro, porque não há casamento nem nada parecido no céu. Sim? Então, não. Mas a distinção entre homem e mulher pois permanece como é lógico. Também, o que não está a haver a mais são os apetites e as necessidades propriamente corporais. Ou seja, que a vida do corpo como tal, a vida física, fisiológica, pois fica sem objeto. Então, pois não teremos necessidade nem de comer, nem de fazer tudo o que o nosso corpo necessita habitualmente em termos de atividade fisiológica. Então, simplesmente, o nosso corpo está, sim? E não precisa mais desses cuidados que nós damos constantemente a esse corpo hoje. Depois, há qualidades que vão pertencer apenas aos corpos dos ressuscitados para a glória eterna, que não pertencem aos condenados. Todos ressuscitam, mas, obviamente, Deus vai dar mais coisas para quem se salva do que para quem se condena. E então, os corpos ressuscitados gloriosos vão ter essas 4 qualidades. A impassibilidade, são impassíveis, portanto não podem mais sofrer. Obviamente os condenados podem, disso se trata de ter. Então, é a exclusão de todo o sofrimento, mas não de toda a sensibilidade. Ou seja, que a sensibilidade dos sentidos, a vista, o ouvido, etc., permanece, se bem está como espiritualizada. Ou seja, que para tirar toda a ideia de concupiscência, os nossos sentidos estão como desordenados e a parte mais difícil de controlar. Lá, ao contrário, teremos uma submissão perfeita, como existia no paraíso terrestre, a submissão perfeita dos nossos sentidos à razão e à graça de Deus. Porquanto existem, ainda poderemos ver com os olhos da carne, poderemos ouvir com os ouvidos, etc., mas sem ter qualquer tipo de afeto desordenado nestas sensações, como acontece muitas vezes nesta vida. Depois da impassibilidade, temos a subtilidade, que é o império perfeito da alma como forma do corpo. Ou seja, que é tipo como uma... digamos, o corpo fica com menos materialidade no sentido de pesares, digamos um pouco isto. Mas também não é uma espiritualização do corpo. Alguns diziam que ficávamos tipo como um fantasma um pouco, assim? Então com uma forma, mas não com um corpo real. Não, há um corpo físico real. São Tomé explica inclusive que, salvo o milagre, não poderão coincidir 2 corpos, mesmo glorificados, no mesmo sítio ao mesmo tempo. Ou seja, que não tentem atravessar uma parede, porque não vai suceder bem. Sim? Salvo o milagre. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo atravessava as portas ou as paredes do cenáculo, é um milagre. Sim? Ou seja, que cuidado com fracassar-se com as paredes. Não funciona sempre. Sim, é só em caso de milagres. Pronto.
Então, é uma digamos, submissão perfeita do corpo à alma, enquanto que a alma é a forma do corpo. E depois temos a agilidade, que lá é a perfeita submissão do corpo à alma enquanto motor. Sim? Nós precisamos de transportar o nosso corpo de uma maneira que difere bastante de transportar a nossa alma. Se calhar cá, nesta capela, pois alguns estão com a alma em outro sítio durante o sermão. Eu até já acabam de acordar. Pois, mas o corpo fica aqui. Sim? A mente pode estar na casa a preparar o almoço, mas o corpo continua aqui. Sim? Então, lá também terão de ter cuidado, porque vai ser uma perfeita submissão do corpo. Então, quem se distrair durante o sermão, pois, desaparece. Sim. Bom, uma piada um pouco, mas é um pouco isto. Será a perfeita submissão. No entanto, requererá de tempo para se trasladar de um sítio para outro. Não o mesmo tempo que nós conhecemos. São explicações um pouco misteriosas que dá São Tomás, mas a sucessão de movimentos permanecer. Sim. Pronto. E a última qualidade que terão esses corpos é a claridade. Sim, que é uma consequência da glória que tem a alma, que vai como se difundir através do corpo. Um pouco como o que aconteceu na transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Aquela luz que saía do seu corpo, é um corpo refulgente, pois também será o caso dos corpos glorificados. Então, impassibilidade, subtilidade, agilidade e claridade são as 4 características que pertencem aos corpos gloriosos, mas não, obviamente, aos corpos, mesmo ressuscitados, dos condenados. Essas verdades são importantes de serem meditadas, porque, obviamente, o nosso corpo, muitas vezes, é instrumento do pecado. E a gente pode ter um pouco uma impressão assim, que, como foi o caso de algumas heresias, que todo que seja do corpo é mau. Não, o nosso corpo é um instrumento um pouco avariado por causa do pecado original, mas que tem um destino também sobrenatural. Porquanto temos de cuidá-lo, como é óbvio. Não esse cuidado mundano que as pessoas têm, tipo um culto do corpo, mas cuidá-lo enquanto é o instrumento que Deus nos deu para merecer o céu. Muitas obras boas se têm de fazer, não apenas com a alma, mas também com o corpo. Sim, não posso ajudar muitas vezes alguém, por exemplo, por caridade, sem utilizar o meu corpo. Então, muitas vezes, o nosso corpo é instrumento das obras boas que vão merecer-nos o céu, e esse corpo temos de respeitá-lo, porque vai ressuscitar e vai ser parte de nós também na outra vida. São Paulo diz que nós somos cidadãos do céu e concidadãos dos santos. E isso não apenas com a alma, mas também com o nosso corpo. Nós somos seres humanos e vamos ressuscitar como tais, como compostos substancialmente de corpos e alma. Portanto, esse corpo temos de respeitar. É por isso mesmo que a Igreja, durante os funerais, pois incensa este corpo que foi o templo do Espírito Santo e que tem uma vocação de ressuscitar depois. Não é apenas uma coisa que a gente joga numa força, pronto, já está, ou que a gente vai queimar, como está de moda hoje em dia. Não, é algo que temos de respeitar. É certo que, como já disse, essa matéria não vai ser exatamente a mesma num aspecto químico, mas formalmente é esse corpo que nós vamos recuperar. Porquanto o trato que a Igreja dá nas funerárias e o cuidado que tem ela em sepultar os corpos em terra bendizida, pois tem de ser a nossa atitude, não um culto exagerado do corpo, no sentido de hoje as pessoas que só tratam disto, se tratassem da sua alma como tratando do corpo, seriam todos santos, pois mais um respeito para esse corpo, como instrumento de salvação e como templo do Espírito Santo, destinado a entrar depois na presença de Deus para, de forma secundária, se a gente quer, mas também essencial, pois participar da glória eterna. Então, meditemos essas verdades, que são também muito consoladoras, porque a morte é uma coisa que não é muito agradável de considerar, mas essa perspectiva da ressurreição dos corpos, evidentemente, faz-nos considerar as coisas da alma e do corpo
em forma totalmente distinta àqueles que apenas veem esta vida de agora, esta pobre vida na Terra, e que não têm a perspectiva que nós temos de entrar juntamente com Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, pois para a eternidade toda, na glória eterna. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.